Gênesis 2. A partir do verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E aí a gente vai para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando a gente vê o plano de Deus para a feminilidade, para a masculinidade, para homens e mulheres, a gente vê um plano perfeito. Deus olhou para o homem e ele veio por toda a criação dizendo: é bom, é bom, é bom, é muito bom. E a primeira vez que Deus diz não é bom, foi quando ele concluiu que o homem estava sozinho. E isso é tanta verdade hoje, que não sei se vocês já observaram, se vocês já tiveram essa oportunidade. Uma mulher fica viúva, dependendo do momento que ela está vivendo na vida dela, ela vai optar por permanecer viúva. Principalmente se ela teve um casamento muito feliz, raramente ela vai procurar novas núpcias. Normalmente ela centraliza a sua energia, a sua paixão em algo, os filhos talvez, os netos, uma profissão, e raramente ela se casa novamente. Mas a realidade não é a mesma com os homens, né? Eu já até falei com o João: João, em nome de Jesus, se eu passar dessa para melhor, você vai buscar de Deus uma esposa. E escuta dele e espera nele, porque hoje os homens ficam viúvos e em 6 meses estão se casando de novo. E a gente, que é mulher, fica indignada com a parada, principalmente se a falecida era nossa amiga. Mas deixa a defunta pelo menos esfriar. Já está colocando outra no lugar, né? Mas, gente, essa é uma realidade bíblica. Não é bom que o homem esteja sozinho. O homem não perde só a amante, a companheira na cama, não. Ele perde a pessoa que organiza a vida dele. E quando a gente entra numa casa, por exemplo, onde o homem faleceu, você percebe ali a tristeza, o luto, as lágrimas, mas a casa continua andando. As crianças continuam cuidadas, a coisa caminha. Tem muita dor, mas as coisas não saem do trilho. E quando a gente entra numa casa onde a mulher faleceu, a esposa faleceu, gente, as experiências que eu já tive, parece assim que as paredes desbotaram. Estão lá os mesmos móveis, a mesma decoração, mas a casa é outra. Parece que a vida, a alma, a alegria da casa se foi. Então Deus sabia exatamente quando ele estava falando: não é bom que o homem esteja sozinho. E aí Deus, que criou todas as coisas pela palavra, ele decreta uma palavra poderosa sobre a feminilidade. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha bem, Deus tem um poder criador na palavra, e ele decreta sobre a mulher, ajudadora idônea. Hoje, tantas palavras sofreram distorção, né? Quando fala, por exemplo, em submissão, o povo já até arrepia. Submissão não deveria ser um problema para nós, principalmente para nós cristãos. A gente gasta seminário com mulher explicando o poder da submissão, da docilidade, da obediência, e convencendo a mulherada a se submeterem aos seus maridos. E as mulheres têm dificuldade, mas não deveria ser dificuldade para nenhum cristão se submeter, porque o nosso modelo é o maior de todos os servos, Jesus Cristo.
se somos cristãos, seguidores de Jesus, e não podemos nos submeter, quando a gente olha lá em Filipenses capítulo 2, né, considerando os outros superiores a vocês mesmos, porque o Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Não deveria ser um esforço para nós a questão da submissão, nem de nós mulheres aos nossos maridos, nem dos homens ao Senhor, e nem de uns para com os outros, enquanto membros do mesmo corpo. Quando o orgulho domina, a ruína entra. Então, a gente está tendo que resgatar o significado, o sentido de uma série de palavras. E uma dessas palavras que a sociedade moderna distorceu é a questão da ajudadora. Ajudadora? Igual auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais. Auxiliar passa uma coisa menor, não é isso? Passa uma coisa de depreciação, e na verdade não é. No dicionário, auxiliar significa aquela que presta socorro. Você pega um neurocirurgião renomado, famoso, ele não consegue operar sozinho. Então o auxiliar, ele não é menos, ele é importante. E Deus decretou isso. E é tão interessante que alguns estudiosos dizem que no original, nesse texto, a mesma palavra usada para ajudadora é uma das designações do Espírito Santo. E quando a gente, aí eu ter ouvido isso me fez olhar para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Você consegue ver Pai, Filho e Espírito Santo disputando entre eles? Disputando quem é mais poderoso, quem é mais forte, ou qual é o papel que é mais importante na Trindade? Isso não existe, eles são um. Uma unidade plena, perfeita, absoluta, sem defeitos, sem distorções. Uma sinergia plena. Os três são três e são um. Eles funcionam juntos numa harmonia completa e perfeita. E eu fico cá para mim, gente, que quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, eu tenho para mim que ele tinha em mente a unidade que ele conhecia, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que no verso 24 diz, e os dois serão uma só carne. O plano de Deus nunca foi que homens e mulheres disputassem poder, disputassem posição, ou disputassem para saber quem é o maior ou o menor. Mas isso vem acontecendo na sociedade, de uma maneira mais relevante no último século, e isso continua acontecendo dentro da igreja. Eu já vi marido dentro da igreja falando, mas eu sou o cabeça, ela tem que me obedecer. Não entendeu nada. Como Cristo amou a igreja, assim semelhante vós, maridos, amai as vossas mulheres. Eu não vejo Cristo abusando da igreja, eu não vejo Cristo humilhando a igreja, batendo na igreja, estuprando a igreja. Eu vejo Cristo promovendo a igreja, cobrindo a igreja de autoridade. E o modelo é como Cristo, um cabeça como Cristo. Jesus não precisa de lembrar para a gente que ele é autoridade sobre a igreja, ele é. A autoridade dele fala mais alto e é fácil de ser entendida pela igreja, porque é uma autoridade exercida em amor. Amor perfeito, amor completo, amor que deu a própria vida para adornar, santificar e levantar com autoridade a igreja sobre a face da terra. Então a gente vê essas distorções e aí a gente volta para o padrão A, para o plano A, para o plano original de Deus. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Sabe o que é idônea? Segundo o dicionário, idônea é apta, capaz, competente e moralmente correta. Apta, capaz, competente e moralmente correta. Nós mulheres, a gente é dotada de uma série de
possibilidades. É coisa simples. Lá em casa, quando o João vai atender o telefone, ele atende, alô, e ele começa a desenvolver uma conversa no telefone. Se a gente está perto, a gente começa a sussurrar para não incomodar ele ao telefone. E a gente começa a falar, ele para aí, gente, para aí. João, mas a gente está sussurrando. Eu não consigo me concentrar. Eu tenho que ouvir só o telefone. Ou então eu falo com ele assim, fulano, fala com fulano, que assim. Espera aí, quê? Agora a mulher atende o telefone, mexe o arroz e balança o carrinho do bebê. Não, claro, querida. A gente é melhor por causa disso? Não, a gente não é melhor por causa disso. A gente só é diferente. E diferente com o propósito de ser uma equipe e não de serem competidores. Todas as vezes que uma equipe forte, tem pessoas fortes dentro de uma equipe, e elas começam a disputar e a querer provar quem sabe mais e quem é melhor, a equipe está condenada. A gente vê, vocês homens veem isso facilmente no futebol, né? O cara fominha de bola, ele afunda uma equipe. Porque o outro está melhor posicionado para chutar para o gol, mas ele não, ele quer fazer o gol, ele não divide a bola, o fominha. Homens e mulheres tão diferentes, mas quando estão juntos, que potência que a gente se torna. Que potência que a gente se torna. E isso está sendo destruído. Por quê? Como? Um dia eu comecei a pensar, Deus, por que a gente não vive mais assim? Eu lembro da minha avó, como ela vivia bem com meu avô. Não significa que era fácil, não significa que era gostoso, sempre, todo o tempo, era desafiador. Um tempo antes da minha avó, as mulheres não tinham direito nem de escolher o marido. Os pais faziam as apresentações e ali acontecia muitas vezes os casamentos arranjados por causa das amizades desenvolvidas entre as famílias. E a gente pensa assim, pois é, que absurdo, né? Imagina isso no século 21. Você escolhendo marido para sua mulher e marido para sua filha, ou escolhendo uma esposa para o seu filho. Vai falar isso com essa galera de hoje para ver o que acontece. Que absurdo, como assim? Eu tenho que conhecer e escolher a pessoa com quem eu vou me casar. Até mesmo na nossa própria geração, você imaginaria seu pai escolhendo um marido para você? Mas por que dava certo? E hoje a coisa está complicada. Porque as pessoas entravam no casamento, não tinha uma outra opção. O divórcio não era uma opção. Então é o seguinte, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Tem que dar certo. E eu parto do pressuposto que muitas vezes a gente fala assim, fulano ama fulano. Não, fulano tem desejo por fulana. Fulano tem atração, afinidade, gosta de estar junto, mas isso não é amor. Sabe, aquele coração disparado, aquele frio na barriga, ele encosta a mão nas suas costas e você já treme as pernas. É uma delícia. Mas isso não sustenta um casamento. O amor é uma decisão. É a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. E quando a gente parte dessa decisão, eu gosto de ser traída? Não, então eu não vou trair. Eu gosto que mintam para mim? Não, então eu não vou mentir. Eu gosto que me tratem com respeito e consideração? Então é isso, é assim que eu vou tratar. Eu me lembro que no dia do meu casamento, o pastor Márcio Valadão fez o nosso casamento. E eu estava ali com os meus 22 anos, o João com 19. E a gente diante do altar, 2 meninos, a gente vê as fotos e fica rindo. E a gente olhando para o pastor Márcio, e o pastor Márcio, no meio da cerimônia, me solta essa. Helena, você não está se casando para ser feliz. E eu sorrindo e pensando comigo, pastor está doido. É claro que eu estou me casando para ser feliz. E aí ele vira para o João e fala, João Lúcio, você não está se casando para ser feliz. O pastor Márcio surtou. Claro que eu me casei para ser feliz. Eu quero ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. Não é assim que fala nos adesivos nos carros? Você merece ser feliz? E aí o pastor Márcio concluiu. Você, Helena, está se casando para fazer o João feliz. E você, João, está se casando para fazer a Helena feliz.
Essa deve ser a prioridade de vocês. E se os dois entrarem nesse casamento, nesse firme propósito, não tem como dar errado. Aí eu olhei para ele e entendi o que ele quis dizer. Se empenhar para conhecer o outro, se empenhar para interpretar o outro, né? Se empenhar para fazer o que faz o outro sorrir e ser feliz através disso. A Bíblia já fala, melhor é dar do que receber. Mas hoje, a pós-modernidade diz o contrário. Você merece ser feliz e que os outros se lixem. Azar do outro, a fila anda. Não está satisfeito não? Parte para outra. Descarta. Tem aquela historinha clássica, né, do filho chorando com o pai que estava fazendo bodas de ouro. Pai, você está fazendo bodas de ouro com a minha mãe e o meu casamento não durou 5 anos, pai. O que eu fiz de errado? E o pai vira para o filho e fala, sabe o que é, filho? Porque eu sou de um tempo que quando as coisas quebravam, a gente consertava. E você é de um tempo que quando as coisas quebram, você descarta e compra algo novo. Só que isso está gerando uma deformidade enorme nos nossos relacionamentos e nas nossas famílias. Esse ensinamento pós-moderno de que a fila anda, você merece ser feliz e que o outro se lixe, as outras pessoas se adaptam, isso é um engano. Você viveu o problema no casamento aqui hoje, se você desfazer, entrar no outro casamento, você vai viver, se não o mesmo problema, outro tipo de problema. Problema vai sempre existir.